Você sabe quais são as despesas dedutíveis do imposto de renda? Sabia que elas podem aumentar o imposto a restituir ou ainda diminuir o imposto a pagar? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou contadora e professora no Contabilidade Facilitada. Para você que é contador ou estudante de contabilidade, aqui você encontra tudo o que precisa para se manter sempre atualizado. Nós temos cursos, temos ferramentas, comunidade exclusiva, pós-graduação, MBA e muito mais. Mas se você não é contador, mas precisa de auxílio para sua declaração do imposto de renda, também pode contar com a nossa assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Mas hoje nós vamos falar sobre quais são as despesas dedutíveis no imposto de renda. E para isso, antes você precisa entender qual é o objetivo dessa declaração anual. Ela é chamada de declaração de ajuste anual. E esse ajuste é justamente para verificar se a pessoa pagou o valor do imposto correto durante o ano, né, que ela devia. Ou seja, nesse caso, ela não vai ter imposto a pagar nem a restituir. Ou então, se ela pagou menos imposto do que deveria, aí nesse caso ela terá imposto a pagar. Ou se ela pagou mais imposto do que deveria. Nesse caso, ela vai ter imposto a restituir. E para saber se a pessoa vai ter imposto a pagar ou a restituir, ela precisa informar todos os seus rendimentos e todas as despesas dedutíveis previstas na legislação, tanto do titular quanto dos dependentes. E outro ponto importante é saber que existem dois tipos de tributação: a que considera as deduções legais e a que considera o desconto simplificado. A maneira de preencher a declaração não muda nesses dois modelos, mas após o preenchimento, você precisa observar qual é a opção mais vantajosa aqui no canto inferior esquerdo, ou seja, qual delas vai resultar no menor imposto a pagar ou no maior imposto a restituir. Na opção pelo desconto simplificado, existe a substituição de todas as despesas dedutíveis por uma dedução padrão de 20% dos rendimentos tributáveis, mas limitado a R$ 16.754,34. E escolhendo o desconto simplificado, a Receita Federal não vai exigir que você tenha as comprovações das despesas lançadas. Mas, se depois do preenchimento da declaração for mais vantajoso o modelo completo, aí sim você precisa ter a comprovação de todas as despesas dedutíveis que foram lançadas, porque a Receita pode sim solicitar essas comprovações. Então vamos ver quais são as despesas dedutíveis na declaração do imposto de renda. Então, primeiro nós temos as despesas médicas, claro que devidamente comprovadas. As despesas médicas, elas não têm limite de dedução, mas você precisa ter todas as comprovações, todos os recibos, notas fiscais, e também é necessário que o profissional informe o CPF do paciente, né, caso ele recolha o imposto de renda pelo Carnê-Leão, porque despesa médica é uma das deduções que mais levam as pessoas à malha fina. Segundo gasto é o gasto com educação. Aí vale só para aqueles estabelecimentos de ensino regular, como educação infantil, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação e também educação profissional, como ensino técnico e tecnológico. E as despesas com instrução, elas têm um limite individual de R$ 3.561,50. Os cursos livres, como cursos de inglês, por exemplo, esses não são dedutíveis. Outra despesa dedutível, são as contribuições à Previdência Social. Elas também são dedutíveis na declaração de ajuste anual, mesmo aquelas referentes a anos anteriores, quando pagas em atraso, porque não importa o período a que elas se referem, já que o imposto de renda considera o regime de caixa, ou seja, a data do pagamento. Também são dedutíveis as contribuições à Previdência Complementar, só que apenas aquelas a PGBL e FAP. Essas são dedutíveis na declaração de ajuste anual. Só que essa dedução, ela é limitada também a 12% do total dos rendimentos lá computados na base de cálculo do imposto devido na declaração. Então, o VGBL, ele não é dedutível. Outra despesa dedutível é o pagamento de pensão alimentícia. Então, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de pensão alimentícia, mas só aqueles decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. E só
são dedutíveis os valores de pensão alimentícia, aquelas quantias pagas que também são decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesa de saúde e educação, por exemplo, elas são deduzidas na forma de despesas de saúde e instrução, e não como pensão alimentícia. E outros valores que estejam estipulados em sentença, mas que sejam referentes, por exemplo, a transporte, aluguel, previdência complementar, esses não são dedutíveis. E tem mais uma despesa que é bem interessante, que é para o caso dos autônomos. Quem é autônomo pode deduzir aquelas despesas de custeio à sua atividade profissional. Por exemplo, aluguel da sala comercial, gastos com água, luz, telefone, materiais de expediente. Mas, por exemplo, se o autônomo trabalha em casa e ele não puder comprovar quais são os gastos específicos da atividade profissional, separando dos gastos da residência, ele pode deduzir 1/5 dessas despesas como despesas da atividade. Mas atenção que são apenas as consideradas despesas de custeio, não são todas as despesas que são dedutíveis. Por exemplo, despesas com locomoção, estacionamento, combustível, aquisição de equipamentos, essas não são dedutíveis. E é importante saber também que essas deduções, elas são consideradas para quem declarar pelo modelo completo, como nós vimos, porque pelo modelo simplificado é aplicada aquela dedução padrão de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, né, com aquele limite de 16.754,34. No caso, né, só relembrando, o contribuinte que usar o desconto simplificado, ele não vai precisar comprovar as despesas. E tem mais uma despesa também, que é em relação ao imposto de renda sobre ganho de capital, né, para que você possa diminuir o imposto de renda sobre o ganho de capital, no caso de venda de imóveis, você pode deduzir os gastos de corretagem, claro que desde que eles tenham sido suportados pelo próprio contribuinte. E outra dica é guardar todos os comprovantes de gastos com reformas, benfeitorias, porque elas podem ser somadas ao custo de aquisição do imóvel, né? Porque quanto maior o custo de aquisição, menor vai ser o ganho de capital, portanto, menor o valor do imposto. Outra forma que nós temos de reduzir a base de cálculo do imposto é informar dependentes na declaração. Isso geralmente é vantajoso quando os dependentes não possuem renda, porque a renda dos dependentes ela é somada a base de cálculo do imposto de renda na declaração do contribuinte. E como a tabela do imposto de renda é progressiva, quanto maior a renda na declaração, maior será a alíquota do imposto. Então, nesse caso, né, se o dependente tiver renda, é melhor que cada um declare separadamente para ficarem numa faixa de alíquota menor. Mas atenção, porque não é qualquer pessoa que pode ser dependente, são apenas aqueles permitidos pela legislação, como cônjuge, filho, enteado até 21 anos. Por exemplo, irmão, neto, bisneto, eles só podem ser dependentes se eles não tiverem o arrimo dos pais, né? Nesse caso, o contribuinte precisa ter a guarda judicial. Então, essas são as despesas dedutíveis que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido as suas dúvidas em relação a quais são as despesas dedutíveis no imposto de renda. Se você é profissional da área, eu te convido novamente a conhecer o Contabilidade Facilitada. E se precisar de ajuda com o seu imposto de renda, também você pode entrar em contato com o nosso escritório, que nós ficaremos muito felizes em te ajudar. Os links estão aqui na descrição. Então, se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe, que isso ajuda bastante o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.